Bom, Leonardo, apresentando para você, que é a primeira vez aqui. Toda quinta-feira eu faço essa live. A ideia é a gente trabalhar esses temas todos. Não é exatamente uma propaganda profissional, mas a ideia mesmo é ir agregando essa comunidade, para a gente poder trocar ideias. É meia hora teoria e meia hora bate-papo. E às vezes fica mais bate-papo que teoria, o que também é bastante rico. Enfim, vamos lá. O tema de hoje é a comunicação neurodivergente. E acreditem que foi um tema bastante trabalhoso. Vocês conseguiram me dar trabalho para pesquisar as coisas. Olha que legal. Tanto no sentido pessoal quanto no sentido de pesquisa. Porque a gente, a gente fala do mascaramento quando a gente fala de comunicação neurodivergente, que a primeira coisa é a gente entender como que a gente se adapta a esse mundo que está ao nosso redor. Como que a gente comunica essas coisas no dia a dia para as pessoas entenderem, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer um esforço por isso. E aí o primeiro grande filtro que a gente usa é essa leitura do outro, que nos gasta uma energia considerável. Como esse outro entende, quantidade de informações que esse outro vai conseguir absorver, tanto num sentido cognitivo, quanto num sentido afetivo. Porque se a gente vai trazer, por exemplo, uma comunicação muito direta, as pessoas vão interpretar isso talvez como grosseria, vão colocar algum sentimento, alguma outra coisa que a gente não falou e a gente só falou o que falou. Então a gente acaba tendo que aprender a dar voltinha nos comentários para a gente chegar em algum ponto. E aí a gente vai ter comunicações que passam de maneiras diferentes, pensando em TDAH, pensando em autismo, pensando em superdotação. Quando a gente pensa em dupla excepcionalidade e em tripla, isso fica ainda mais complexo. Pegando aí as características principais de cada uma, a gente pensa em TDAH, a gente vai pensar uma pessoa que fala bastante. Fala desordenadamente, num sentido de velocidade, e num sentido de assuntos. Como se os assuntos quase não tivessem ligação ainda que eles tenham dentro da cabeça do TDAH. E às vezes eles também não têm no sentido de que o TDAH ele tem essa atenção dispersa o tempo todo, que é a mesma atenção que faz com que ele esteja fazendo uma coisa, vai fazer outra, que ele tem que voltar para a primeira, ele vai fazendo uma partir da outra, e às vezes acaba não terminando nenhuma. Nesse ciclo inteiro. E na comunicação, às vezes, ele faz isso. A gente vai ter a pessoa autista, que quando entra em um hiperfoco, ela não vai conseguir sair daquilo, porque também ela não tem recursos comunicativos para lidar com outros aspectos, com outras questões da comunicação. E aí ela relaciona essa comunicação com algum tema e com essa pessoa e ela não consegue sair disso. Como aconteceu comigo, por exemplo, no espaço que eu frequento, eu tinha um assunto com a pessoa em termos de repertório e do nada essa pessoa me fala assim, tá mudando de um assunto para o outro? E aí ela muda esse assunto, deu para seguir um pouquinho, mas eu não tinha repertório para continuar tanto nesse assunto. E aí a gente vem para a neurodivergência da superdotação, que é uma outra complexidade, porque a gente realmente reduz o que a gente sabe para essa comunicação, tanto em intensidade quanto em quantidade. E na maneira que a gente vai dizer alguma coisa, porque vai ter aquela questão que a gente pensou muito à frente em algum assunto. Boa noite, Ticiane, bem-vinda. Acredito que é a primeira vez que você venha. Legal ter você por aqui. A gente vai ter, geralmente, uma visão muito maior e mais longa em determinado aspecto que a gente analisou, mas a gente não vai poder pular para isso na comunicação direta. Então, vamos pensar um projeto que vocês participaram por aí, vocês vão entender isso. A pessoa está na conclusão A, já está na conclusão Y. Você vai ter que explicar todo esse processo para essa pessoa, para ela entender, e às vezes o que é óbvio para você não vai ser para o outro. E isso é um processo que vai gastar uma energia da gente, que a gente vai ter que voltar a ler essa pessoa de novo, de dizer, tá, como que a gente resolve esse processo? E que muda também quando a gente está entre neurodivergentes. A gente pode perceber a nossa própria dinâmica aqui, que a gente
cai nesse mascaramento. A gente fala sem colocar esses filtros. A gente traz esses pensamentos, esse turbilhão de aleatoriedades que nós temos, e isso até nos recarrega de energia, se a gente for trazer. Tanto porque o espaço ele é permissivo e também de pertencimento. A gente olha e diz: olha, eu posso falar sobre isso, eu posso falar sobre essa aleatoriedade, sobre isso que eu pensei, sobre o quanto isso foi difícil, sobre sentimentos, sobre afetos, sobre situações que eu vivi, como a gente estava conversando agora, eu e a Thaís, antes de todo mundo entrar, sem trazer esse mascaramento. E aí, a Thaís, a gente estava conversando sobre essa questão de como o diagnóstico, no sentido da avaliação nomeada, mas a gente trabalha com identificação, não diagnóstico, porque não está no CID, é importante para a gente. E aí, a Thaísa não teve que fazer nenhum rodeio quando ela disse isso. Ela só disse, gente, ter esse nome para mim é importante. E eu quero fazer isso por mim, sem contar para os outros. Sendo que se ela fosse contar isso para uma pessoa que não tem ciência do assunto ou não sente, ela teria que dar uma voltinha gigantesca e dizer: olha, quando a gente mexe com esses nomes, é um processo, é importante para nós. E aí é trabalhoso, porque a gente tem que procurar o profissional certo, existe a questão financeira, existe a questão emocional, existe o processo que gera ansiedade na gente, tem os testes que a gente tem que fazer, que se não for feito direito, pode atrapalhar, passa por uma pergunta para a família, que vai trazer julgamentos para nós, que a gente vai ter que lidar. E mesmo quando a gente tem que trabalhar a qualidade de vida depois, porque é o autoconhecimento que vai vindo. Olha o tempo que ela vai demorar para falar essa mesma coisa que ela só falou para mim assim. Olha, é importante para mim ter esse nome. E não é porque eu, Rafael, sou psicólogo. É porque a gente passa pelo mesmo processo, pela mesma situação. E isso perpassa por nós no dia a dia de maneiras muito gritantes. A gente pega um trabalho, por exemplo, um processo que a gente vai avançar mais rápido, a gente precisa esperar o colega aí, o que também é importante, a gente alinhar com o mundo, não é ruim, até porque a gente não vive sozinho, e nem é sobre ser melhor ou pior, mas é sobre a gente também entender que, beleza, o que eu vou fazer para comunicar isso? Como que eu posso resolver essa demanda de maneira mais rápida? E às vezes é uma comunicação que parece grosseira e as pessoas vão confundir. Tem uma situação que eu passei, vou até descrever ela outra vez, mas ela vai cair nesse contexto de comunicação não neurodivergente. Eu estava andando com duas pessoas no meu trabalho, pessoas bem gente boas, amigos do trabalho. Eles estavam aqui, eu vou fazer da Libras porque vai ficar visual também. Aí a Libra dentro do meu pacote. Os dois estavam aqui, eu estava aqui. Tinha duas pessoas andando. Eu não queria nem dar a voltinha nessas duas pessoas na frente, preparar minha conversa, nem vir para cá. E eu queria fazer o caminho reto, que também é essa coisa do aspecto autista de não querer interromper alguma coisa. Eu analisei as possibilidades todas como eu poderia sair dessa situação e eu bati uma palma. Aí eu falei, licença, parceiro, que é a pessoa que estava na frente. Eles arredaram, eu passei sem nenhum problema, não atrapalhei nem a conversa minha, nem a deles. Só que todo mundo tomou um susto quando eu fiz isso. Foi engraçado ver a cara da pessoa. Tipo, o que foi, Rafa? O que é isso? Mas foi um processo gigantesco na minha cabeça que aconteceu de qual era a melhor possibilidade de eu atrapalhar menos a minha conversa e a conversa da outra pessoa. E mesmo quando a gente está fazendo uma apresentação, que aí isso fica muito mais evidente, a gente precisa explanar isso em detalhes. Se eu fosse dar uma palestra para vocês de algum tema, eu não precisaria, por exemplo, dar muitos exemplos, detalhar isso muito. Então, seria, em um certo sentido, muito mais rápido, muito mais profundo. Se eu dou essa mesma palestra em outro contexto, eu tenho que fazer isso com exemplos, com detalhes e com reexplicações do mesmo conteúdo. Se vocês forem reparar, muitas aulas, muitos cursos que nós vemos, a gente faz rápido por causa disso. Porque às vezes é um vídeo que demora uma hora e tanto, para explicar 2, 3 páginas que já são claras o suficiente para nós.
E aí as pessoas não avançam naquele tópico, naquela aula. Teve um curso que eu fiz, por exemplo, que eu estou fazendo, na verdade, que é de autismo e surdez. Como uma pessoa surda vai sinalizar, como uma pessoa surda vai comunicar. E aí tinha um slide. Eu li o slide, tinha a mesma informação de uma aula de 1 hora e 20 minutos. Falando sobre a família, sobre a importância de tudo isso. Mas não avançava além do slide. A gente vê cursos em que as pessoas dão aula reproduzindo o que já está escrito no slide. E a gente olha para aquilo e fala, tá, eu já entendi o que está no slide. Como é que eu vou aprender mais? Eu quero ir um pouquinho além. Também a gente pode pensar no aprendizado de línguas. Tem um amigo, por exemplo, que ele está aprendendo grego, ele tinha um objetivo de aprender grego, e ele pediu o professor para adiantar a matéria, porque estava todo mundo ainda no alfabeto de grego, ele já estava lendo e querendo formar frases, fazendo outras coisas. E aí ele teve que comunicar isso com o professor, foi um curso, ele teve que apresentar lá todo o processo. Ei, Vanessa, boa noite, que bom que você apareceu. Ele fez todo um processo e ele teve que ter um cuidado de apresentar esse laudo, de falar, sem parecer arrogante, não é que eu sou melhor, não é nem nada disso, é só, olha, eu já entendi isso, você pode abrir outros módulos para mim? E aí, quando a gente vai trazer isso no dia a dia, fica parecendo que a gente está se colocando como mais. E aí, de novo, a gente tem que dar uma voltinha, que é explicar tudo isso, que vai ser, por exemplo, nesse sentido de cursos. Olha, a gente tem um curso que vai ter vários materiais. Esses materiais falam todos mais ou menos da mesma coisa, com algumas pequenas variações. Se essa aula que eu vou assistir, ela diz mais ou menos a mesma coisa, então eu não preciso dessa aula, porque ela também não me avança de conteúdo. Mas cada um aprende de uma maneira e também está tudo bem. A gente não está dizendo de ser melhor, de ser pior. Eu só preciso de aprender da minha maneira. E isso é uma questão de individualidade, uma questão de respeito. Tudo isso para a gente não passar a ideia de que, olha, eu sou melhor que você e assim por diante. Vai lá, Leonardo. Quem foi que levantou a mão? Oi. Então, eu estava pensando o seguinte: cada pessoa tem um jeito de aprender, entendeu? Só que quando você ouve outra pessoa falar sobre isso, você tem outro ponto de vista, entendeu? Porque o nosso ponto de vista sobre as coisas, eles não são universais, não, entendeu? Eles têm muito a ver da gente mesmo. Então, assim, a gente escutar outro ponto de vista e discutir e trocar ideia sobre isso é muito importante. Por isso que é importante estar na aula, entendeu? Sim, claro. E não estou menosprezando isso, Você Leonardo. tira dúvidas, você pode, inclusive, conversar coisas que não são do assunto. Você pode conversar além, né? Sim, Então é massa, é isso. Só isso que eu queria falar. Vai, beijo. claro. E em nenhum momento, ainda que eu sei que você entenda isso, eu menosprezei o participar da aula. O que eu estou dizendo é limitado à noção de conteúdo apresentado pelo professor. Até porque o caminho profissional não é composto só de conteúdo, ele é composto de conhecer gente também, de estar no meio de pessoas. É que às vezes na aula o conteúdo para nós não avança. É muito nessa perspectiva. E aí a gente procura colocar coisas como a Thaisa trouxe, e às vezes não tem continuação. E tá tudo bem também, as pessoas querendo voltar no conteúdo. É só uma questão de que às vezes a gente procura para mais, a gente não consegue isso numa aula presencial. E nesse caso que eu trouxe de exemplo específico, que eu passei desse curso, é uma aula EAD, então nem é uma aula que eu pudesse ver gente. É uma aula, eu só vi a aula gravada. Eu não estava presente. Então também não tinha esse elemento de socialização na aula. Todos nós aqui que passamos por uma faculdade, que não é uma obrigação, nem todo mundo tem que ter faculdade também, a gente passou por esse processo de alguma maneira, que é do mascaramento em sala de aula. E aí cada um de vocês pode retratar isso à própria maneira, até no mestrado, enfim, por que não acontecer no mestrado? Na minha graduação, por exemplo, eu me colocava em um grupo que eu acabei me nivelando um pouquinho para baixo. E ainda eu estava muito bem na turma. Não me arrependo,
Mas foi um jeito que eu achei também de pertencer àquele espaço. E aí a minha comunicação também ficava limitada em certos assuntos e eu acabava escrevendo muita coisa por fora, sem trazer esse conteúdo. Mas pensando aí nesse sentido, é comunicação. Trazendo também um outro aspecto, que é o que a Natália trouxe, central nessa demanda, que é um pouco da literalidade, das pessoas não falarem o que querem. A gente vai ter os exemplos mais óbvios, entre aspas, que é aquela coisa, você quer fazer isso? E não tem um pedido claro, você pode fazer isso por mim? Eu estou precisando. E aí, às vezes, a gente responde, não, não quero. Porque pensando a nível literal, essa é a resposta clara e educada. Tratando-se de autistas, ele vai responder isso. Não, não quero. Em um dos grupos que eu estou, uma das pessoas trouxe um conceito novo, criado por ela, porque a gente tem um conceito de rigidez cognitiva, que é essa limitação de um comportamento que tem que ser sempre numa sequência exata, daquela maneira para funcionar, senão eu não vou dar conta. Ela criou um conceito próprio que ela chamou de rigidez etimológica. Vocês conseguem adivinhar pensando no conceito? O que ela quer Deve dizer? ser. Fala de novo, desculpa. Claro, rigidez Fala de novo aí. etimológica. Rigidez etimológica. É, Gostei, eu acho que a gente pode pensar também em cosmovisão, né? sim, Cosmovisão, porque assim, a gente tem que pensar nesses significados das coisas, né? Do que significa cada coisa, pensar na origem, do porquê aquela coisa foi falada e tal, foi compreendida naquele conhecimento. Tem muitas questões aí sim, para investigar, né? justamente. Sim. E aí, o que ela chamou de rigidez etimológica, que é muito o que o Leonardo falou. Ela não come risoto quando não é risoto de verdade. As pessoas chamam de risoto que não é risoto. Então, se você apresentar para ela um risoto, dê para ela um risoto. Não alguma coisa que parece risoto. Que vai cair no que a Natália trouxe, que é realmente as pessoas não pensam no que falam ou não querem dizer aquilo que falam. Então, vou trazer um outro exemplo. Eu estava na rua, eu vi duas pessoas brigando, uma delas falou que ia bater até quebrar os ossos, alguma coisa assim. Essa pessoa não pensou na implicação ética e realista daquilo que ela disse. Por mais que ela não queira dizer aquilo. Ou quando dizem algum rótulo para nós, ou chamam alguém de burro e assim por diante, ainda pensa na lógica das consequências afetivas que vai trazer para a nossa vida e para o outro. Que uma criança com autoestabilidades, isso vai ser imensamente. Às vezes, ela fica sentida por coisas que nem é para atingir. E nem foi sobre ela. A gente vai ter N situações que vai ser diferente para nós, que a gente vai chegar para essa pessoa, como a gente é aqui mesmo, e dizer: Thaísa, Vanessa, Leonardo, você quer participar? Que não vai ser uma cobrança, nem nada disso. Você quer ou não quer? Tá tudo bem. É só para minha programação. Isso no dia a dia nosso parece como uma cobrança, quando a gente quer tratar as coisas claras assim. E quando a gente fala para alguém, por exemplo, você quer ir lá comigo comprar alguma coisa? Às vezes você perguntou se a pessoa quer mesmo. E foi o que você quis dizer, mas talvez ela vai entender que foi uma obrigação. Ou quando precisa que vai, você vai dizer: você pode ir lá comigo? Eu preciso que você vá lá comigo. E isso torna a nossa comunicação muito mais fluida. Porém, às vezes não entendida. Existe um perfil que é de uma moça que também é do excepcionalidade, chama Literalmente Autista. Ela publica vídeos dessa temática, do universo autista mesmo, e ela traz um exemplo que eu achei muito interessante e claro para a gente entender. Numa comunicação entre duas pessoas autistas, a gente vai ter os dois falando aquilo muito claro. Do tipo, você quer sorvete? Não. Mas eu quero aquilo. Ninguém tentando adivinhar o que o outro quer. Entre dois neurotípicos,
vai ter toda uma voltinha de falar, eu quero sorvete. Você quer ir lá comigo? Ah, talvez. Aí vai lá os dois, senta. Vamos tomar um sorvete? Até que os dois decidem ir lá comprar o bendito sorvete. Se a gente vai ter um autista e um neurotípico, o neurotípico vai chegar para o autista. Eu tô afim de sorvete. Você quer? O pessoal vai falar, não. Mas o convite é, vamos lá tomar um sorvete? E essa pessoa autista não vai entender. Isso fica ainda mais complexo quando a gente fala de sentimentos e conflitos. As duas pessoas autistas vão resolver isso de maneira clara. Olha, eu fiquei chateado por isso e por aquilo. Vai lá, Thaís. Porque a gente não necessariamente vai ter essa literalidade. Eu estou trazendo o caso do autista porque fica bastante mais óbvio. No nosso caso, a gente vai saber a leitura dessa pessoa, a gente vai conseguir entender o que ela entende, mas não necessariamente a gente vai conseguir transmitir o que a gente quer. E o que a gente quer, às vezes, é o propósito da coisa. É muito mais complexo e profundo do que só vamos fazer isso. Então, para qualquer um de nós, quando falam para a gente assim, você quer mudar isso? Muitas as pessoas neurotípicas vão pensar assim, vou ou não vou? Eu penso, por quê? É. Pra quê? Por quê? Como? E agora? Vai precisar disso, daquilo outro? Tem que pegar o carro. Em toda uma sequência. Isso. E aí, vocês todos passam por isso também. Quando você vai comunicar isso, pra que eu faria isso, fulano? A pergunta não é nem vou, nem vou. E o que vai bater também com a questão de autoridade, no sentido que a gente não lida com a autoridade autoritária de maneira muito boa, porque não tem sentido. A gente precisa de que as coisas tenham sentido. E aí você vai entrar nesse diálogo com alguém, para que eu faria isso, fulano? Aí o outro pergunta, você vai fazer, é para fazer isso? Para que eu faria isso? Geralmente a gente está confortável já igual a gente está, porque se fosse para fazer a gente já teria feito. Qualquer outra coisa. Até que a gente não percebeu, mas aí é uma coisa muito rara com a gente. E aí isso vai gerar um conflito, porque vai parecer que a gente está sendo grosso. Que é, para que eu faria isso? Não sei, mas é para fazer. Você vai fazer, não. Para que eu faria isso? E aí você vai entrar num loop, em um ciclo comunicacional que não vai funcionar. Ou, às vezes, também ocorre o oposto, que é da gente ter que ouvir a pessoa explicando durante um tempão aquilo que você já entendeu, para ela mesma entender que ela expressou aquilo. O que eu acho um exercício muito legal de empatia também. Para a gente trabalhar esse processo e lidar com a sociedade, com o funcionamento geral. No meu trabalho com o museu, é muito disso, assim. Às vezes eu encontro visitantes que vão trazendo algumas coisas que nem tanto fazem sentido, mas eu tenho que ir medindo. O que eu posso falar, com quem eu posso falar, como falar, e às vezes a pessoa não quer ouvir mesmo. Que é um trabalho constante para mim, pelo espectro autista. Eu diria que de maneira um pouco teórica, é nisso que eu posso continuar trazendo. Vocês querem contribuir com alguma coisa, trazer exemplos de vocês, questões de vocês nesse sentido? Eu quero falar. Eu acho que assim, quando a gente está conversando com neurotípicos, eu acho que a gente tem que entender qual é a visão de mundo deles, tá entendendo? De como é que eles pensam e tal, para a gente poder entender e lidar com eles, tá entendendo? Eu tento entender, eu tento isso. Eu sou autista, mas eu não sabia que eu era autista até um ano atrás, que foi quando eu comecei a pesquisar, tá entendendo? E aí eu entendi muita coisa do meu comportamento que bate muito com o que as pessoas relatam, né? E eu tenho laudo já, né, de psicólogo e de psiquiatra. Aí, assim, a gente tem que entender a forma que eles funcionam, e a gente tem que entender a forma que a gente funciona, e a partir daí você vai usando estratégias, entendeu? Para poder pertencer. Eu tenho muita dificuldade, tá entendendo? Eu tenho dificuldade de ter pessoas próximas e tal, mas eu tô percebendo que fazer amizade com pessoas neurodivergentes é muito importante. Por exemplo, eu tenho um amigo que é TDAH, aí a gente sempre convive assim, é legal, porque a gente pensa parecido.
sabe? Mas a gente não só tem que ficar com gente que a gente pensa parecida, só porque às vezes é mais custoso, dá mais trabalho e tal. Mas é importante a diversidade, né? Pessoas que funcionam diferentes, pessoas diferentes conviverem entre si. É muito importante. Com certeza. Excelente. Vocês já viram o Jovem Sheldon? Que é a versão do Sheldon pequenininho do The Big Bang Theory. É bem engraçado, porque ele tem uma relação com o pastor, porque a mãe dele é da igreja. Nem a família é, basicamente a mãe que é da igreja no filme. E aí, tem um episódio que ele... Primeira coisa, ele sempre questiona o pastor na parte lógica, e ele sempre janta o pastor na parte lógica. Mas tem um episódio que a mãe dele perde a fé por uma razão que eu não me lembro, e aí ele procura o sentido e reconvence a mãe a ter fé. Por essa coisa do sentido, ele entende que a mãe só funciona com fé, e aí ele fala com a mãe dele sobre, tá vendo essas estrelas? Uma das explicações possíveis, ou a única, é a gente ter um Deus, ter um divino, mas nem é porque ele acredita, é porque ele pensou na limitação dele de empatia. Minha mãe funciona assim, não é legal vê-la diferente. Vai lá, Natália. Tudo bem, eu somo e volto porque eu trabalho no iFood, toca um pedido, eu tenho que sair, mas eu continuo ouvindo. Claro, vai lá. Sobre o que ela falou sobre o pastor, você fez o correto, ele é como você mesmo, ele não é diferente a gente, o pastor é igual a gente. Então você tem esse entendimento, porque é assim, quando a gente entra no sistema que tem líderes, a gente quer ver lógica, quer ver a coisa feita bem. Você vê muitas vezes líderes que colocam regras sem sentido, não tem sentido. São regras que não ensinam, são regras que não têm sentido. Então, aquilo que não tem sentido, você não quer obedecer. Qual é o sentido disso que você está falando? Para que eu tenho que fazer aquilo? Qual é isso que eu vou aprender com aquilo? Então, vai questionar as regras. Não é que a gente não se submete. Eu me submeto àquilo que tem lógica. Tem coisa que não tem lógica, entendeu? E o pastor, pela palavra, na realidade é igual a todo mundo, ele não é superior. Então você estava certa. Só que você, ao questionar isso, vai ficar como uma rebelde. Porque a maioria das pessoas, elas só vão seguir o que aprendem. E ela não vai ter uma interpretação real daquilo que está escrito. Você teve uma interpretação real. Eu te falo porque eu sou cristã e eu fui pastora há muito tempo. Então, eu tratava na minha igreja de igual a igual. Não tinha maior nem menor, porque a palavra fala disso. Não tem maior, não tem menor. Somos todos iguais, ninguém presta. Isso que fala. E você teve esse entendimento. Mas ninguém vai te apoiar, porque todos aprendem o que é falado. O que é falado é que ele é superior. Então, todo mundo segue aquilo e você não quis seguir. Não é que você é rebelde, é que você está entendendo que não é dessa forma, né? E com respeito à falta de comunicação, eu acho que o problema que a gente tem, ou eu tenho, eu sou muito literal. Então, se você me fala uma coisa, eu vou entender aquilo que você me está falando. Eu não vou entender aquilo que você acha que eu tenho que entender, porque não, você está falando que está chateado, você está chateado. Está chateado não significa que talvez você vai ficar chateado. Você está chateado. Então, você está falando que você está chateado. Ah, não, mas na realidade eu quis falar. Não, você falou que está chateado, eu vou entender que você está chateado. Então, fica difícil, muitas vezes, se comunicar também, assim como também a gente, por exemplo, se uma pessoa é muito prolixa, eu já fico sumamente agoniada, sabe? A pessoa fala 5 vezes a mesma coisa para você entender, você já entendi, não precisa explicar de novo, pelo amor de Deus. Já uma vez já entendi, não precisa dar 5 exemplos. Então, eu fico um pouco aganhada com isso, com dar 5 exemplos do mesmo. Já entendi no primeiro, já quero cortar, já fico como mal educada. Porque já entendi, entendeu? Não precisa explicar de novo, pelo amor de Deus, não faça isso. E outra coisa, por exemplo, quando as pessoas estão falando, a pessoa fala, fui para minha casa, e então no caminho, eu já vou perguntar, foi como? De ônibus, de carro? Porque eu já quero ver como que ela foi. Foi caminhando? Foi de ônibus? Foi de carro? Então, eu já vou ficar perguntando um monte de coisas para entender o que ela está querendo falar, né? A pessoa fala entendendo uma linha de raciocínio. Quando ela fala, eu vi 5.
Então, eu vou querer perguntar para entender qual delas a pessoa está falando. E a pessoa fala, mas é óbvio. Não, não é óbvio. Para você é óbvio, mas no caminho você poderia ter acontecido isso, aquilo, aquilo. Para mim apareceram 1.500 opções e a pessoa não entende que eu estou querendo descartar todas aquelas opções e ficar com uma, porque na realidade pode ser um monte de coisas. Mas a pessoa muitas vezes acha que até fica como burra, né? Nossa, tem que te explicar de novo, tem que te explicar cada detalhe, né? Você não entende. E você fica como burra ainda, né? Não é que eu não entendo, eu preciso mais detalhes para entender o que você quer falar, sincero. Ai, que Sim, é isso gostei mesmo. da peruca. Ficou chique essa peruca, hein? Ficou legal. Gostei. Então, então é isso. Muitas vezes eu sinto que não consigo fluir na comunicação de uma forma leve. Por exemplo, meu psicólogo é superdotado de autista também, meu psicólogo. E eu consigo falar com ele de uma forma assim muito leve, sabe? A gente se comunica e não precisa ficar explicando e explicando. Algumas vezes eu falo, eu não entendi sua pergunta, o ponto de sua pergunta. E ele entende o que eu estou querendo perguntar. Não entendi o ponto de sua pergunta. E ele vai fazer essa pergunta de novo de outra forma. E eu entendi. Não fica aquela coisa, sabe? Aquele clima estranho. Ai, mas que não está entendendo? Não, ele não entendi, ele vai explicar porque o ponto, qual é o ponto do que você está querendo falar? O ponto eu não entendi. Então a gente muitas vezes vai nos pontos, né? Ou falar sobre filosofia, sobre alguma coisa muito assim, a gente quer ir em pequenas nuances de aquela conversa e não consegue. Porque a maioria das pessoas tem um pensamento muito rígido, muito tudo, sabe? Se você quer ir num ponto do todo, muitas vezes a pessoa não consegue entender o ponto do todo. Ou é todo ou é nada. Ou é branco ou é preto. Não é assim. Tem meios. Né? Então, quando você quer entrar no meio de um pensamento, tipo assim, não é isso ou aquilo, tem médios. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, tem médios. Não consegue você ser no meio, né? Ou tem que ser direita, ou tem que ser de esquerda, ou tem que ser assim, ou tem que ser assim. Você não consegue conversar, muitas vezes, essas coisas que não são nem tão nem tum, né? Então, eu acho essa dificuldade que eu tenho em me comunicar com as pessoas, né? Ou é assim ou é assado. E essa coisa de as pessoas usar as palavras de uma forma errada, falar de um jeito que, cara, não estou entendendo o que você está falando, se expressa, por favor, de outra forma. E não é porque você é estrangeiro, não. Porque no meu país também acontece, né? No espanhol também me acontece de ter que perguntar, mas o que você está querendo falar, né? Fala e não fala nada, né? Sim, Então, eu acho que essa dificuldade com a comunicação, que são várias arestas, né, que tem a comunicação, como você falou, na escola, com líderes, que não tem coisa que não tem lógica, que você tem que seguir padrões que não tem lógica, não serve para nada, mas tem que seguir, né? Então a gente vai ficando assim, como com pastor, né? Eu acho meio complexo. Muitas vezes eu fico calada para não entrar em discussão, porque sei que é difícil. claro. Sandra, me esclarece essa pergunta que você colocou aqui também, só para entender o que você quer dizer. Continua, Natália. Não, Tá, é isso aí basicamente, né? isso. Sobre os pontos. Tá, isso. Já libero, só ler o comentário da Sandra aqui. Uhum. Ela trouxe. Eu costumo avisar, tipo, se eu estiver sendo muito direta, me fale. Se eu estiver falando de forma repetitiva, ou então eu aviso. Eu preciso repetir, é importante para mim. Que é a coisa do retorno mesmo, né? Reparem que eu não uso palavras em inglês quando eu não preciso. Eu valorizo muito minha língua porque o português tem palavra para tudo. É a coisa do senso de justiça e de princípios nossos. Ela trouxe uma outra coisa que é legal. E quando me falam, eu vou embora. Eu falo, tá? Que é essa coisa também. Às vezes a gente termina uma conversa. E aí, trazendo, Natália, a partir do seu exemplo, num dos grupos, uma mãe soltou um problema de um para-casa de uma criança. Era um trabalho de matemática, um problema em que a pergunta era: tinha 30 balas. Todo mundo da turma comeu. Quantas sobraram?
Para todo mundo que é neurotípico, a resposta era uma bala por criança, menos 30. Para criança com superdotação, cada criança comeu uma? Conta a professora? Faltou alguma criança? As balas estavam estragadas? Enfim. E é uma pergunta válida. Ou E ainda. fica como burro ainda, né? Nossa, que menino não entende nada, né? Fica como burro ainda. Teve outro exemplo, foi dado por crianças também. A tarefa era pergunte para uma pessoa com mais de 60 anos como eram as brincadeiras. Só tinha o pai que tinha menos de 60. A criança não quis fazer a tarefa. Teve que esperar a avó chegar uma semana depois. Se tiver lógica, você faz tudo. Eu tenho certeza, Thaís. Se a autoridade tiver lógica, inteligência, você vai ser surfista. Boa noite, pessoal. Cheguei um pouquinho atrasado hoje. Quase que não entrava. Consegue me ouvir? Sim, tranquilo. Pode continuar. Então, gostaria de pontuar sobre duas coisas. Sobre essa questão da autoridade, eu sinto que até hoje isso é muito aflorado em mim. A minha dificuldade em seguir autoridades. Não, eu vejo que não é uma coisa assim muito clara na minha cabeça. Não é uma coisa assim, eu vou ser contra e pronto. Mas se trata de uma situação que eu me posiciono de uma maneira, se não houver aquela lógica que eu me posicionei, naquela personalidade forte que eu me coloquei, então eu não vou concordar, né? E pronto, eu termino uma briga, pego uma briga pior às vezes, justamente por isso, porque eu sempre achei que fosse uma personalidade forte, né? A família inteira sempre achou isso, mas depois eu fui descobrindo aí, né, com a superdotação, de onde vinha tudo isso, todo esse meu pensamento crítico, que eu sempre fui muito crítica. E com relação à questão quando você disse, Caíssa, da linguagem rebuscada, eu escolhi o direito pelo senso de justiça e por toda a formalidade. Eu até pensei na época que talvez isso fosse pior para mim, porque como eu já era muito formal, né, eu fiquei pensando, vou ficar muito sisuda, né? Mas não, e entrei nesse ramo. E aí, passado um tempo, me formei, aí um dia montei um escritório, aí meu marido viu a primeira reunião minha com um cliente, ele falou, Vanessa, como você conversa com o cliente desse jeito? Ele não vai entender, o cliente não entendeu o que você falou. Eu, como não? Porque você usou palavras muito rebuscadas, você usou um linguajar muito rebuscado, que às vezes nem o advogado vai entender, nem o juiz vai entender do jeito que você fala. Só faltava falar em latim. E para mim era muito natural. Sempre fui. E isso natural. E até para fazer amizade era difícil, porque eu sempre fui aquela estranha. E eu tive que me moldar para poder começar a atender melhor meus clientes. Porque aí eu vi que ele tinha razão naquele comentário que ele fez, que realmente não tinha como o cliente entender, né? Então, principalmente dependendo da área que a gente atua, a gente tem que ter uma linguagem um pouco mais, né, tranquila para a pessoa poder entender ali no nível. Então, eu mudei completamente. Hoje, até nas reuniões mais formais, eu tenho dificuldade para fazer o contrário, porque eu já me moldei de uma maneira para ter uma linguagem mais, né, não rebuscada, que hoje eu estou muito, eu acho que eu estou relaxada, eu me cobro por isso, porque eu perdi aquilo que eu tinha, né? Mas, no final das contas, foi bom. Foi bom porque eu perdi um pouco daquela formalidade que eu tinha, mas era demais, realmente, né? E eu sempre fui muito de ler, e até hoje eu comecei a ler um livro do Sherlock Holmes, toda a série que eu comprei, e aí no comecinho tem umas palavras que eu fiquei pensando assim, não é qualquer pessoa que entende, né? Tem gente que tem que pegar um dicionário e ficar consultando toda hora, porque tem umas linguagens muito difíceis, né? E é uma questão, assim, que eu sempre percebi. E sobre a literalidade, eu acho que hoje em dia eu não tenho mais tanta essa dificuldade, mas quando criança era complicado, muito, com os professores, né? Mas hoje em dia eu acho que eu sei, eu não sinto isso. Talvez as outras pessoas percebam e eu não consigo, né? Visualizar isso em mim, não sei. Muito bom. Ótima colocação.
A gente está com vários comentários legais aqui da questão do concurso e prova de múltipla escolha, que é muito isso, a gente vê aquilo e, nossa, e que possibilidades, em que contexto essa pergunta pode ser isso naquela questão. O Renan trouxe que a gente tem que dar uma reduzida no pensamento para a gente trazer. A questão da autoridade ressoou bastante na gente, porque realmente fazer algo que não faz sentido é dolorido. A gente fica, por que eu estou fazendo isso? Qual que é o objetivo? A gente faz bem contrariado. E eu tenho quase que uma teoria pessoal de que ninguém faz aquilo que não quer de maneira melhor possível. Independente de ser a gente também. Só que a gente com muito mais intensidade. E a Sandra trouxe uma coisa que também é muito interessante, que é minha estratégia para lidar com a autoridade é pensar no caminho em que aquela pessoa trilhou a mais que eu para estar ali, caso eu tenha trilhado, é claro. E isso para mim faz muito sentido. Eu nomeei isso. Não sei se vocês já nomearam, mas eu admiro pessoas que se esforçaram para chegar em algum lugar. E essas pessoas sabem o que elas estão fazendo ali. Talvez a nossa medida com a autoridade é quando a gente admira a conquista que essa pessoa tem, o trabalho de qualidade que essa pessoa faz, que independe da diversidade. Então, mas eu trocaria a palavra submeter por reconhecer. Acho que a gente é mais... Reconhecer, isso. E eu passei a pensar sobre o seguinte, a gente já tem tanto problema, tanto Obrigadão, desafio, Leonardo. Né? Então, por que não, a partir de agora, reconhecer que nós não devemos jamais baixar a cabeça e seguir adiante, não no sentido de submeter, mas no sentido de não achar que nós somos incapazes, né? De não abaixar o nível, né? Eu ando muito assim, eu fiquei pensando ultimamente, por que deixar o meu brilho ir embora por conta dos outros? Cada um tem seu brilho. Eu não estou ofuscando ninguém, então ninguém vai me ofuscar também. Então, ultimamente, eu estou nessa linha, né? Porque se a gente não posicionar desse jeito, a gente vai aceitar a máscara, né? Muito fácil. E eu não acho que tem que ser fácil assim, não. Eu acho que a gente tem que se posicionar e sermos nós quem sejamos para o resto, né, de todo o tempo. Então, tem que ser assim, é o que eu acho. Perfeito. Uma ótima colocação. Porque as pessoas gostam de levar vantagem em tudo. Sempre querem levar vantagem. Isso não só a questão financeira, mas em tudo. Sempre querem ser um melhor do que o outro. Então, por isso que quando a gente chega com aquela história de dizer que nós somos superdotados, né, que contar nossa história, ninguém quer nem saber, ninguém quer tá nem aí para isso. Porque acham que a gente está querendo se achar melhor do que eles, né? E não é assim, não é assim, é um mundo totalmente diferente, uma série de problemas. Se fosse fácil, a gente estava aí, ganhando rios de dinheiro, né, e super na boa, mas não é assim que funciona, né? Então, a gente tem que eu sei que é difícil, né? É difícil a gente conviver numa sociedade que não reconhece exatamente como nós somos, que não respeita, né? Porque né? Eu fico pensando, hoje, por exemplo, vou mudar um pouco o foco, mas continuar falando isso. Eu estou num hotel, e aí hoje de manhã, na piscina, tinha umas crianças brincando, aí chegou uma senhora e falou assim, olha, meu filho estava brincando com as crianças, né? E tinha um pequenininho, aí a mulher, olha, menino é autista, viu? Aí eu olhei assim, tudo bem, não tem problema, ele pode brincar com meu filho vai brincar com ele. Aí a mulher ainda tentou se explicar, e eu fiquei pensando depois, eu entendi o que ela quis dizer, mas assim, ela quis se justificar para qualquer comportamento que de repente o menino tivesse. Mas eu penso da seguinte maneira, em que mundo nós vivemos que uma pessoa precisa se justificar para isso? Se nós somos obrigados a respeitar todas as diferenças, né? Então eu fiquei no momento assim, eu entrei em choque, eu fiquei pensando assim, para que a mulher se justificou? Que era desnecessário, né? Mas era desnecessário para mim, que eu tenho essa noção, esse bom senso. Mas para as outras pessoas que não estão nem aí, porque as outras sentem ou passam, né? Talvez, de fato, ela teria que ter essa justificativa.
Mas o mundo é assim, o mundo não está preparado para essas diversidades, né? E a gente tem que se acostumar a isso. E quando a gente encontra um grupo que entende o que a gente pensa, né, que passa por coisas parecidas, a gente tem que aproveitar e extrair o máximo aí desse encontro, porque, de fato, isso é muito importante. Né? Eu venho me encontrando aí com muitos superdotados, eu falei essa semana para meu marido, eu estou encontrando a minha tribo, né? Porque eu passei tantos anos da minha vida sendo incompreendida e agora eu estou encontrando pessoas que passam por situações parecidas. Eu não sou mais a louca sozinha, né? Se eu sou a louca, todo mundo é louco comigo. Mas, claro, né? E eu não estou mais sozinha, eu tenho alguém com quem compartilhar, são pessoas que passam por situações parecidas e não é coisa da minha cabeça, né? justamente. Natália, já vou liberar para você. Eu só vou fazer a finalização formal daqui, eu não vou encerrar a chamada, só para encerrar a gravação propriamente. E aí a gente continua o bate-papo normalmente. Só pelo bem-estar da pontualidade mesmo, que é da proposta fiel. Para quem entrou, que é novo agora, a gente faz essa live de 8 até 9, com a temática da gente se encontrar mesmo e compartilhar essas coisas teórica e pessoalmente. Criar um ambiente nosso. E é isso, gente. Eu trabalho com o pós-diagnóstico, com a pós-avaliação, com qualidade de vida. Seguimos a vida. A Sandra propôs um tema para nós, que é a nossa interminável sede de conhecimento, que a gente sempre acha que não sabe nada. Vocês topam vocês o próximo? Então, Sandra, seu tema foi eleito. Obrigado, gente. Agora a gravação encerrada. Agora a gente continua.